dicas que eu quero dar para vocês, bastante dica aqui nessa live, para vocês aprenderem a lidar com isso e conseguir lidar com essa criança, e ela também é você. Então, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está com a criança agitada é observar mais e palpitar menos. Quando eu falo observe mais e palpite menos, porque a gente tende a falar e a rotular, a falar mais. Essa criança é hiperativa, essa criança tem TDAH, essa criança é ansiosa, essa criança... E nem sempre ela tem, de fato, um diagnóstico. Então, antes de a gente falar que a criança tem isso ou tem aquilo, o ideal é a gente poder observar mais. Eu quero que você observe, porque quando essa criança chega, por exemplo, para ser avaliada, poucas informações a gente tem, né? Então a gente tem que ir até a escola, dar uma observada, conversar com a professora, porque às vezes ela tem maior informação. Então quem tá com a criança precisa observar mais, tá? Então vocês, babás principalmente, precisam estar atenta a isso. Observe quais são o que levou essa criança a ficar mais agitada. Quais são os dias que ela agita mais? Crianças agitadas normalmente não querem, tem muita necessidade de fazer as coisas imediata, impulsiva, ela tem uma dificuldade de esperar a vez dela. Então, precisa observar se essa agitação fica maior quando ela tem alguma coisa para fazer ou alguma coisa, esperar uma surpresa, por exemplo, festa infantil, elas tendem a ficar muito mais agitada quando tem uma festa infantil ou quando tem um evento que ela tanto está esperando, então ela começa a ficar mais agitada, né? Quando ela vai fazer uma prova, ela tende a ficar mais agitada. Então, às vezes é algo que provoque essa agitação ou isso é constante. Então, vocês precisam observar quando isso acontece, em vez de palpitar, ela é agitada, aí a gente põe a criança numa regra ou num diagnóstico sem necessidade, às vezes ela não tem esse diagnóstico, tá bom? Então a gente precisa primeiro observar. Então, primeira dica, observe se ela, em que momentos ela tem maior agitação. Anote, se vocês acharem mais difícil isso, faça uma anotação, tenha um caderninho à mão e vai anotando. Com quantos anos melhora um pouco? A minha bebê tem 1 ano e 3 meses e não para 1 minuto, só dorme à noite. Tá. Nem à tarde está dormindo mais. Ok. Ela tem já indícios, eu não sei, é Mirella o seu nome, né? Me corrija se eu tiver errado o seu nome, tá bom? Realmente, o seu bebê, ela ainda é bebê, né? Ela já tem indícios de agitação motora, né? Ela já mostra pra gente quando não dorme. Bem lembrado, Mirella, que a criança agitada normalmente ela não dorme facilmente. Mirella, Brígida, desculpa, ai que nome lindo, Mirella. Brígida, muito prazer. Então, olha, Brígida, realmente um dos fatores da agitação não dormir. Não dormir, tá? As crianças e os bebês tendem a resistir a dormir. Às vezes eles até, mães acabam dizendo, Leila, ela luta contra o sono. Então eles tendem a ter, boa noite, bem-vinda. Ela tende a querer lutar contra esse sono, tá? Então, no teu caso, Brígida, já é um sinal, tá? Quando isso vai melhorar, pode ser que piore aí. Então, vamos observar e o que a gente pode fazer, eu vou falar aqui, tá? Tô começando as dicas, já dei uma dica, observe que período do dia, que momento do dia ela tá mais agitada, tá bom? Se ela tá dormindo direito, observa se ela tá dormindo bem à noite, isso também interfere na agitação motora. Então, o segundo sinal, além de não dormir muito, é agitação no sono, tá? Então, às vezes a criança não dorme muito bem. Exatamente, à noite agita mais, ó, já é um sinal de crianças agitadas, tá? De bebê agitado. Então,
tende além de relutar para o sono, tende a ter uma agitação motora, uma agitação no sono. Acorda às vezes, chora e demora para dormir, então tem uma alteração de sono aí, tá? O que a gente precisa fazer é observar. Observe, a primeira coisa que você vai fazer é observar se este bebê tem oscilações, se tem noite que dorme melhor, o que aconteceu durante o dia, se esse bebê está dormindo muito pouco, por isso está agitando durante o dia, está ficando irritado. Comece a observar isso, tá? Ela até dorme bem, mas vai dormir meia-noite, 1 da manhã? Sério? Então ela não dorme durante o dia e vai dormir 1 hora da manhã? Gente, precisa avaliar isso direito, tá bom? Brígida, vamos olhar direitinho esse bebê, porque tem alguma coisa errada, tá? Quando eu falo acorda às 7 horas da manhã, então ela tá acordando, ela tá dormindo menos. Oi, boa noite. Então, ela acorda às 7 horas da manhã, vai dormir 0 hora a 1 hora e não dorme durante o dia, então a gente está falando de 7 horas de sono. 7 horas de sono para um bebê não é favorável, tá? Vai ter problemas de irritabilidade, vai ficar irritado, vai ficar estressado, aí o estresse gera agitação motora, então nós vamos ter que regular esse sono aí, tá? Moramos só nós dois, ela não dorme durante o dia. Então, tá faltando sono para ela, tá bom? Brígida, tá faltando sono. Pode ser que ela nem seja uma criança agitada, pode ser que seja o sono que tá propiciando uma agitação motora, que é comum, principalmente porque gera estresse durante o dia. O bebê de 1 ano e 3 meses, eu falo isso no meu curso, tá? No curso que eu tenho online, que em breve vai ser lançado, vai ter lançamento dele, eu falo isso no curso, tá? Que o sono, ele precisa ser regulado e cada faixa etária tem um período adequado de sono e ela não está adequada para o sono de 1 ano e 3 meses, tá? Ela tá com sono muito pouco, esse é um sono de adulto, tá? 7 horas, se eu for contar da meia-noite às 7 horas da manhã, é um sono de adulto. Tá bom? Não é de criança, ela tá faltando sono para ela, tá? Pode ser que ela nem seja a criança agitada, que ela esteja aí com estresse de falta de sono. Conhecer o diagnóstico é importantíssimo para quem é babá e para quem trabalha com criança, no caso aí as pedagogas, as mães também, né? Conhecer um pouquinho do diagnóstico. Quando eu falo pouquinho, pelo menos um pouco, os diagnósticos comuns. Então, se a gente falar da agitação infantil, a gente tem que pelo menos conhecer um pouco o que é um TDAH, o que por exemplo, alguns problemas emocionais que pode ocasionar, como ansiedade é um deles. Então, a gente precisa entender um pouco esses diagnósticos para poder, ao menos, começar a pensar em encaminhar essa criança, tá? Tem muitas crianças, inclusive quem tiver, a Paulinha está aqui, a pedagoga, mas quem mais estiver aqui como pedagoga, tem muita criança que pode ter alteração aí e passa batido, porque não viu, tá? Cuidado terceiro, né? Então, conheça o diagnóstico. Cuidado com rotulação. Acho importante a gente falar sobre rotular, porque eu ouço muito isso, inclusive fora do consultório, muitas vezes conversando com outras pessoas, eu percebo quanto as pessoas rotulam a criança. Então, por exemplo, ela é agitada e aí, essa menina aí tem TDAH, ou esse menino aí tem um quadro de ansiedade, é muito ansioso, ele é desatento, ele tem desatenção. Então, eu vou rotulando a criança e, na verdade, isso só prejudica porque, primeiro, quando a gente rotula, a gente não consegue observar mais com detalhe, com precisão, para realmente distinguir o que é um diagnóstico, o que é apenas uma situação vivenciada. Por exemplo, a Brígida colocou aqui que o bebê dela não está dormindo o suficiente.
Aí, se eu rotular que essa criança é uma criança hiperativa, que é um bebê hiperativo, que provavelmente vai ter hiperatividade, eu vou estar rotulando essa criança e nem sequer tem um diagnóstico. Pensou-se nessa possibilidade, não tem nenhuma genética, nada que possa propiciar isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com rotulações. Dizer que a criança é chata, dizer que a criança é ansiosa, dizer que a criança é isso ou aquilo, tá? Então isso é muito comum, a gente tem que prestar atenção. Não rotule, porque aí você fecha o seu olhar para um detalhe, para as coisas que vão fazer importância aí para a gente diferenciar essa criança e ver o individual dela. Toda criança tem o seu individual, inclusive nos diagnósticos. Você vê, às vezes, um autista de um jeito e um autista de outro, e às vezes são autistas e são de quadro leves ou de quadro moderado. Você vê uma diferença entre um e outro. Então, a gente não deve rotular muitas vezes a criança, porque a gente fecha os nossos olhos para as possibilidades de entendimento mesmo, da melhora, de como eu posso fazer, como que eu posso melhorar, tá? Então, o que a gente precisa olhar sem rotulação. A partir do momento que você rotula, esse menino tem... eu tenho um paciente de TOD, transtorno opositor desafiador, e aí rotulam muito ele de que ele é agressivo, que ele é um menino antissocial. Então, se eu vou rotulando essa criança, vai ficar muito mais difícil de eu tratar, né? E de eu ter um olhar empático com essa criança, principalmente, né? De que ela sofre por ser assim, por ele não conseguir se socializar, por ele ter a agressividade na impulsividade da situação. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente fala também, a gente fala perto da criança. Muitas vezes a criança está na sala e a gente está num outro ambiente próximo e ela ouve. E aí quando a gente fala, ela é agitada, ela é agitada, ela é agitada, ou ela é isso, ela é aquilo, a criança vai absorvendo isso como uma verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, ela vai reproduzindo, né?